Visibilidade, inteligência e tecnologia para tudo que se move. Começa agora. Across Group Podcast. Nós estamos aqui direto da ExpoSec 2025 para contar todos os detalhes de como os nossos clientes conseguem transformar esse mercado da mobilidade. E hoje eu estou com ninguém mais, ninguém menos que o Fábio, que é diretor de tecnologia da Cimova Tecnologia. E ele está aqui para contar para a gente sobre essa relação de tantos anos com a Cross Telematics, antiga Newtek, para quem ainda não se acostumou com o nome, né? Que não é um pouco fácil. Queria que você contasse um pouco, Fábio, como foi essa relação? Como é que a Cimova nasceu e encontrou essa parceira de tecnologia para criar essas soluções diferentes que vocês fazem? Legal, obrigado, Sabrina. E parabéns por mais um ano presente aqui na ExpoSec. Eu já acompanho a trajetória da Across, a Newtek, há muitos anos, somos parceiros e elas são uma parceria muito importante na história da Cimova. A gente completa 21 anos agora em 2025, então nossa jornada sempre foi uma jornada de transformação de processos. E a telemetria, a eletrônica embarcada, fez parte da nossa trajetória numa transformação também de mercado, onde a gente queria ter um parceiro de qualidade para fornecer aquele item que a gente não tem, que é hardware. A Cimova é uma empresa especializada em processos de software, então tanto no desenvolvimento como produtos de software para diversos setores. E nesses setores a gente também tem controle de recursos, pessoas e recursos, equipamentos. Tanto equipamentos móveis, equipamentos de linha amarela, linha branca, veículos leves, pesados, frotas de apoio, quanto também equipamentos estacionários, grandes geradores, compressores de ar, de máquinas. Isso tudo precisa de um monitoramento para se integrar. De um controle, né? Exatamente. Do tal do dado, que todo mundo está sempre procurando. E esse é um grande desafio, Você ter um software que integre ao hardware, que responda às qualidades e principalmente à flexibilidade de um software. Então, o grande sucesso dessa parceria com a Across e que pra gente é diferencial é a facilidade de customização. É porque você é um nato em tecnologia desde sempre, Uma pessoa que sempre estuda, busca. E como é que foi que você chegou a utilizar as soluções e pensar, olha, isso daqui faz sentido porque a gente precisa dessas informações? Que eu acho que uma coisa que o pessoal não sabe é que eles têm muita limitação da telemetria só relacionada à mobilidade, é só o veículo, E o que você está dizendo que a Cimova faz é transformar processo. Então a gente não olha só para o veículo proativo e para a pessoa. Até como você falou, para estacionários, como que é? Equipamentos estacionários, por exemplo, são equipamentos muito utilizados hoje em dia. Grandes geradores que não só alimentam empresas, como alimentam cidades. Algumas cidades, a ilha de Fernando de Noronha, ela é alimentada por geradores a diesel que precisam de um monitoramento preditivo, inclusive, e de funcionamento. Quantas horas estão funcionando, e outros equipamentos estacionários muito importantes. E nesse campo de diversidade que a gente atende, a gente tem que estar preparado para atender customizações específicas. Que o cliente pede o tempo todo, Vamos lá. Isso. O cliente não tem a noção do hardware, do que é o software. Ele quer aquilo ali funcionando, a informação que ele precisa para tomar a decisão dele ali na ponta, Exato. E quando você coloca um equipamento com telemetria, com leitura de sensores, é fantástico. Mas a partir do momento que você implanta aquilo e o cliente já colhe aquele benefício, já consegue ter aquela visibilidade, aquilo vira um padrão. É o status quo para ele da operação. E ele está sempre buscando mais, e nós, como inovadores, temos que levar algo mais. Então, eu tenho inúmeros casos que relatam... Tem um que você poderia contar para a gente? Olha, tem um que tem muito a ver com a história também de transformação da Across, quando trouxe a linha de produtos BL6, BL8, que pra gente isso era muito importante, que trouxe a conectividade Bluetooth. Legal. Porque antes você tinha uma conectividade baseada em GSM e nós pudemos ter um outro tipo de conectividade que faz mais sentido para a nossa operação. E quando você vai para os equipamentos de mercado, você precisa criar regras que nem todos permitem. Então, com o VL6, por exemplo, eu consigo instalar ele num caminhão muito que tem, além da telemetria, a rede CAN do status de equipamento, eu consigo colocar adicionais para monitorar o trabalho dele. O tal dos periféricos, sensores. Tomada de força, se uma bomba hidráulica está funcionando, se ela está acionada para que eu possa trabalhar com determinado nível de peso nesse caminhão bulk.
alguns guindastes que possuem níveis de inclinação, se eles têm esse aviso também na RedCam, a gente consegue ler. Então essa flexibilidade, ela é muito importante para a gente que é do mundo software. A gente abre o software, faz uma rotina diferente e pronto, né? Então, ou seja, o equipamento ele te dá tudo o que você precisa para a inteligência do software ela ser aplicada para o cliente, né? Porque a verdade é, quando você tem equipamento, você tem informação. Agora, o que você faz com aquela informação é que realmente gera diferença para o cliente no final. Exato, exato. Porque se você só tem informação, o que eu faço com a informação da RedCam? Aquela sopa de letrinhas que todo mundo fala, puxou da RedCam e aí? E aí? A partir daí? E aí o que a Sumova faz é transformar esses dados numa informação para o cliente, mudando esses processos, né? Sim. Você tem um caso assim de um cliente que foi, às vezes um cliente que trabalhava com papel, que é muito comum, a gente ainda tem muito no Brasil, vamos ser sinceros. Trabalhava no papel ali, no controle, e hoje vocês conseguiram automatizar todo esse processo, até digitalizar, né? Sim, esse é o nosso primeiro degrau de uma jornada de transformação digital. Nos últimos anos se fala em transformação digital, e para a gente era um remodelamento de processo. E tirar o papel é a primeira etapa e, acredite ou não, é o que tem menos ganho, porque o ganho de controle de processo ele é muito superior ao ganho Só da digitalização. Então você tem um detalhamento maior da atividade. Quando eu coloco uma tecnologia embarcada no equipamento e eu crio umas regras de apontamento semi-automático, como a gente tem na Sumova, você tem o software, que é a interface do operador com a máquina, integrado a esse hardware. Então, tudo que o operador faz com a máquina, eu tenho essa comprovação de estou num status de trabalho, né? A jornada, né? E a jornada de trabalho, toda etapa de detalhamento dele, toda atividade que ele faz durante o dia. Então, se ele para a máquina, ele precisa ter uma informação coerente do motivo da parada. Então, a gente faz toda essa transformação que no final do dia, né, a empresa tem um relatório preciso de o que aconteceu com aquele operador e com aquela máquina. Então isso melhora a precisão no controle de custos, assertividade no planejamento para saber se a atividade planejada foi executada ou se eu vou ter um atraso no cronograma, seja de uma fazenda, de uma colheita, do que você estiver fazendo, uma obra de construção civil, ela tem lá uma previsão de um volume de 1.000 metros cúbicos para entrega também. Ela tem uma estimativa de movimentação de material diária, né? Então, através dessa análise que a gente faz entre produtividade da escavadeira, os caminhões basculantes que ela trabalhou, tipo de material, empolamento do material, tudo isso com hardware e software integrado, tá? A gente consegue falar para o nosso cliente, olha, seu volume hoje movimentado foi de 900 metros cúbicos, não foram 1.000 metros cúbicos. Então ele sabe que ele está 100 abaixo da meta diária dele. E aí, para isso, ele precisa trabalhar para recuperar o tempo, a meta perdida, né? Isso dá um tipo de controle, é o que você falou. Entendo, a digitalização é o passo 1 que é o básico, não é o que agrega valor. Porque quando ele tem o controle do que ele pode fazer, como ele pode fazer, o quanto ele pode fazer, fica muito mais fácil ele traçar a rota numa obra, estimativa de quando aquela obra vai ficar pronta e isso evitar inúmeras perdas, né? Inúmeras perdas. Você foi preciso nisso. A digitalização ali é o menor dos ganhos que ele vai ter. E para o futuro, o que é que você vê, principalmente com essa entrada de inteligência artificial nas nossas vidas? Se a gente for ver, ainda é uma aplicação muito pequena, mas que é uma... Digamos que depois da digitalização é um novo meio. O que é que a Sumova está vendo para o futuro? O futuro ele é muito promissor e a IA vem para ajudar de inúmeras formas. Desde um simples assistente, como um analisador muito inteligente de dados. Quando a gente fala em apontamento de máquinas, telemetria, a gente gera um oceano de informações, né, muitos dados, né, e hoje eu digo que a gente usa muito bem isso e não estamos usando 20%. Então nós temos um mundo muito grande aí. Muitos dos nossos clientes já têm data lake, onde a gente coloca todas essas informações para eles e lá eles trabalham integrados ao sistema de gestão, com previsibilidade, com climatologia até, seja em fazendas, em obras. Então isso já está um mundo muito real. Mas o futuro ele é muito promissor para ajudar a gente em um volume de dados, principalmente. Porque nenhum ser humano consegue fazer isso. É muita coisa, né? A verdade é que a gente viu até um pouco de excesso de informação, de tanta coisa que a gente recebe o tempo todo. Imagina uma pessoa que está lá na ponta que ela tem que tomar ações cotidianas ali. Quanto mais dado
fidedigno, né? Essa preciosidade também, acho que um pouco do que você trouxe até da Redcam. A questão é você ter um dado mais preciso, né? Do que você ficar com dados que não vêm direto da fonte, digamos assim. Fábio, você queria deixar uma última mensagem final para o nosso público, para eles conhecerem a Cimova também, fica à vontade. Perfeito. Obrigado pelo espaço. A Cimova tem um histórico muito bom de transformação digital, então a gente consegue entender o processo do cliente, não só a parte de automotiva da máquina, que isso é um padrão muito aberto, graças a Deus a gente consegue ver, mas como o nosso expertise nesse segmento que a gente atua, né? Segmento do agronegócio, construção civil pesada, serviços de campo, como que a gente pode apoiar o nosso cliente, né, encurtando o tempo dele dessa transformação. E aí ele consegue colher resultados em pouco tempo. Né? Então, estamos à disposição e temos parceiros consistentes e muito fortes como vocês para nos apoiar nessa jornada. Obrigada por estar com a gente aqui hoje, por tirar esse tempo, vir aqui na feira nos prestigiar. É um prazer. E por contar um pouco desses 21 anos de história da Cimova e dessa construção. Legal, eu que agradeço. Obrigado. E acompanhem os próximos episódios. Tchau, tchau.